O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar à frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ainda ficaram mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, vou sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Filhos queridos, nesta quarta-feira após Epifania, o Senhor vem nos dizer que se manifesta no mundo, na igreja, em nossas vidas. E se manifesta de tal forma que a presença dele rechaça o medo. A presença dele aquieta os ventos contrários. A presença de Jesus nos traz calmaria. Ontem nós tivemos do Evangelho de Marcos a multiplicação dos pães. E hoje, uma pequena frase dando continuidade. Depois de ter saciado a fome, parece-me que o Senhor quer dizer: vocês estão saciados de Deus? Se saciaram da palavra? Se alimentaram da Eucaristia? Estão robustecidos na fé? Estão realmente confiantes
de que eu os alimento, então, filhos, vão, porque a vida continua. E essa, a dialética, esses são os movimentos entre nós nos encontrarmos com Jesus. Em alguns momentos, a missa é um momento, ouvirmos sua palavra, comermos da sua carne, bebermos do seu sangue, um pequeno oásis, um momento com o Senhor. Mas o Senhor depois olha para mim e diz: para você, para você, para você, agora a vida continua. É bem isso que acontece no Evangelho, porque assim que o Senhor os alimentou, e os discípulos foram alimentados, meus irmãos, não só foram alimentados, eu dizia ontem, eles foram instrumentos do milagre. Jesus partiu, abençoou, partia o pão, dava nas mãos dos discípulos, e os discípulos partilhavam. Então o Senhor: você confia mesmo? Subam no barco e vão para outra margem. A nossa vida não se restringe a esses momentos. Aqui a gente se sente bem. Eu confesso para você, eu escutei muita gente falar isso, que uma das coisas que foi possível aproveitar da pandemia foi poder estar em casa e celebrar a missa diária. Quem começou a ter mais missa diária depois da pandemia? Levante a mão. Está vendo? Eu digo que essas coisas para nós fez muito bem. Mas o Senhor disse: o ano virou e os problemas virão. Vem. É agora, e é exatamente nessa travessia, no sair da igreja, no voltar às atividades. Eu confesso, eu vou dizer para vocês, diz que o Brasil piadinha, mas é verdade, só começa a caminhar depois do carnaval. E esse ano com o carnaval em julho, valei-me Deus, vai ser difícil, hein? Na verdade vai ter 2. Duvido que o povo não vai saracotear agora no início da quaresma, e depois julho de novo. Vai ser um ano difícil. Vocês dão risada, mas é verdade. Mas nós vamos ter que lidar com essa pandemia o ano inteiro. E está chegando mais perto. Eu não estou sendo profeta mas está. Que Deus mande logo essa vacina que vai cessar esse vento contrário. Mas a gente está vendo terceiro lockdown no Reino Unido, lockdown na Alemanha. Filhos queridos, o Senhor diz: façam a travessia. E está dizendo para mim e para você: não tenha medo desse ano. Não tenha medo dos ventos contrários. Eu que os alimentei, os alimentarei. Eu que os consolei, consolarei, porque eu sou o bom pastor. E se no momento da travessia, olhando lá para o menino Jesus, que no final da missa eu peço que vamos ter um momento, vejo aquele globo terrestre que vai continuar, enquanto tiver a pandemia ele não sai dessa igreja. Eu diria que o mar inteiro está agitado, no mundo inteiro, e a solução é Jesus Cristo. A solução é Deus. Não é partido político, não é ideologia, é Deus. Vão, atravessem. E eles foram. Impressionante que Jesus, o Marcos, que é tão sucinto no escrever, ele faz questão de lembrar que Jesus não tinha pressa. Como assim, padre? Diz aqui: vão que eu vou me despedir da multidão. Mas ele despediu e foi rezar. Aqui também nos ensina muito. Às vezes nós esquecemos que não é perder tempo rezar, é ganhar. É aqui que às vezes a gente quer soluções rápidas, e às vezes nós precisamos: eu não vou decidir, eu tenho algo por fazer, mas agora eu vou rezar. E Jesus foi rezar.
Filhos, o mundo está numa grande travessia, conturbada. A humanidade está numa travessia conturbada. A igreja está numa travessia conturbada. E impressionante que Marcos diz que ele foi rezar. Quando deu pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, com a intenção de ir à frente. Mas diz o texto, quem está em casa pode olhar no aplicativo da Obra Evangelizar. Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque os ventos eram contrários. O Senhor vê, às vezes, a gente cansado de remar. E sendo o vento contrário, quem é pescador aqui? Quem é pescador que já foi para o rio, para o meio do mar? Levante a mão. O senhor é? Quem mais? Eu sou pescador de almas, de pessoas. Mas num vento contrário, você pode remar, você se esbudega. Se o vento for forte, você não sai do lugar. É ou não é? A vida às vezes está assim. Você está remando contra a maré. Você está remando desemprego. Você está remando e você vê a família se desgringolando, como no rádio hoje, na bebida, na cachaça. Você está remando e as pessoas numa briga terrível. Você está remando para tentar salvar a tua família. Você está com o barquinho ali, ó, se esforçando, rema, 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 mas não sai do lugar, caramba. Na vida afetiva, está remando, remando, mas está ali, ó, prisioneiro. Prisioneiro de um afeto, prisioneiro de uma pessoa que não te merece. Porque tem gente que não merece. Gente, não lute muito para essas coisas não. Casou, lascou-se. Mas quem está no começo, por amor de Deus, se não for para somar, para que pegar traste? É impressionante que Jesus diz a palavra: não tenham medo. Não tenham medo desse ano. Ele está dizendo para mim, para você, não tenha medo desse ano de 2021. Ontem eu coloquei fiquei tão feliz, tanta gente partilhando o Salmo 40, versículo 6, que dizia: Deus tem planos maravilhosos para mim. Deus tem planos maravilhosos para você. É impressionante que a barca também sempre foi visto como a igreja. Tanto que as igrejas são feitas, essa aqui é uma igreja basilical. Por que é uma igreja basilical? Que ela tem um transepto. O que é isso? Eu evito de usar palavras, mas se eu uso, eu explico. Uma cruz aqui e uma assim. Então é um transepto. Mas a igreja sempre é vista, é uma nave. Não tem nada com nave espacial não, meu filho. Isso aí deixa para os ufólogos. É igreja. E nós estamos nela. Só o fato de você estar na igreja, acredite que eu estou te dizendo, só o fato de você ser batizado, ser católico, estar nos sacramentos, você já tem a presença dos apóstolos. E o Senhor vem sempre com a sua igreja. Ele entrou na barca. Ele entra na barca. Ele não resolve de fora. Ele entra na barca da igreja. Ele entra na barca da tua vida. Ele entra na barca da humanidade. Ele entrou no nascimento. E o evangelho continua. Eles estavam cansados de remar. Então, se você hoje, seja mesmo em relação à igreja, seja em relação ao mundo, seja em relação à barca da família, em relação à sua barca existencial, eu estou cansado, padre. Está cansado de remar? O Senhor vai chegar, se já não chegou. É impressionante que Jesus foi andando sobre as águas.
Aquelas águas que impediam de continuar, as águas agitadas, para Jesus não era nada, Ele veio por cima. Ele é o Senhor Epifania. Ele é o Rei que nós cantamos no Salmo, se não me falha a memória, o Salmo 71. O Rei das nações, para nos dizer hoje, caboclo, para dizer para mim e para você: não tem tempestade que o Senhor não anda sobre, não tem problemas que o Senhor não seja maior. Mas eles ainda pensaram que era um fantasma. Mas caramba, tinham acabado de comer, poucas horas antes. Às vezes, não é que a Eucaristia, a oração não nos dá força, nós não deixamos dar força. O que é ver Jesus como um fantasma? É não reconhecer os traços do Senhor. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu. O Senhor está dizendo isso para cada um que está nesse santuário, e para você que está em casa, milhares e milhares de pessoas. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Subiu na barca e o vento cessou. Diga agora: Senhor, Senhor, eu tomo para mim a palavra que diz, coragem, eu não terei medo. Venha em minha barca, Jesus. Venha em minha existência, Senhor. E cesse os ventos contrários. Filhos queridos, esse é o Evangelho de hoje. Coisa melhor não precisamos, coisa melhor não necessitamos. Mas antes de terminar, eu queria que cada um agora entrasse na cena. Se possível, fechar os olhos ajuda. Você ouviu a proclamação do Evangelho, depois você ouviu a homilia. Pense na tua barca. Depois eu vou rezar pela igreja, porque esse texto é muito eclesiológico. Mas antes, ajudando você, quais são os ventos contrários na tua vida hoje? Quais são os ventos que estão contrários a você? A sua família. É doença? Diga o nome das doenças. É o medo, é a depressão, conflitos familiares, desemprego, diga. E agora pensa, você num barquinho. Você está num barquinho. Um barquinho que não tem nada, é um bote. Nem vou falar que é um barco, é um bote. Não tem nem motor. Não é pensar em iate não, meu filho. Você vai pensar porque a gente não vive no iate, a gente vive num botinho. Imagina você com aquelas remando, e você está cansado. E agora imagine essa água forte, agitada, chega a estrondar. Um vento que você não consegue nem abrir o olho. E agora imagina Jesus chegando perto de você, no meio desse mar, escuro. É 3 da manhã, 3 da madrugada, e o Senhor chegando perto de você. Você se assusta porque alguma coisa, eu não sei o que é. E o Senhor dizendo:
sou eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu estou aqui. Ele dizendo para você, eu estou aqui, eu estou do teu lado, se acalma, eu vou entrar no teu barco, eu vou entrar no barco da tua família, eu estou entrando. Eu quero que você se afaste um pouquinho de lado para deixar Jesus sentado do teu ladinho. Ele não traz Covid, Ele está sentando do teu lado, e Ele continua, e Ele passa a mão por trás e te abraça. E Ele está dizendo, eu vou com você esse ano inteiro, não tenha medo, eu vou com você o tempo todo. E de repente, sinta calmaria. Agora uma água tranquila, parece uma represa. Já não tem mais aquele vento no rosto. Você sente o calor de Jesus do teu lado. Você sente o abraço do Senhor. E Ele te dizendo, vá em frente, filho, vá em frente. Aconteça o que acontecer esse ano, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. Aconteça o que te acontecer, eu vou estar aqui do teu lado. Você é meu, eu te amo. Tua família é minha, eu te amo. Eu os amo. Este bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte, que é meu Deus, não temerei, não vacilarei, não me angustiarei. Nesse bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte, que é meu Deus, não temerei. Vai ficando de pé. Nele posso confiar. Então cante. A tempestade, levanta lá no céu, vai passar. por sobre as ondas, Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações, vencerei. as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Cante comigo, igreja, em casa. A tempestade vai passar. Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que
Uma salva de palmas para Jesus. Mais forte para Jesus. Onde está Jesus? Nunca faltará a mãe. Onde está Jesus? Nunca faltará a mãe.